Hoje o vídeo é para aqueles que gostam de uma boa história de assombração. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e falaremos sobre as assombrações que perturbaram a família Snedeker. A família Snedeker era composta de 6 membros, o Al, a Carmen e seus 4 filhos, sendo que 2 desses filhos eram provenientes do primeiro casamento de Carmen, mas isso não tinha problema algum. Eles consideravam Al como se fosse o próprio pai. Era uma família bastante harmoniosa e bem típica da época. O pai saía para trabalhar, a Carmen ficava cuidando da casa e dos filhos. Ocorre que toda essa harmonia deles foi interrompida pela doença do Steven. O Steven estava com câncer linfático, a probabilidade de morte era muito grande e ele tinha que fazer um tratamento em outra cidade a mais de 100 km de distância e deixava a Carmen ainda mais chateada com a situação. Por quê? Ela praticamente tinha que ficar fora todos os dias, deixando de lado o Al e seus filhos. Chegou um momento que, além dos gastos ficarem cada vez maiores e também pela situação de não poder continuar durante muito tempo, a Carmen falou pro Al: vamos comprar uma casa perto do hospital, que aí dá para eu ajudar vocês melhor, ficar mais perto da minha família e mesmo assim eu dou uma assistência pro Steven. E como é que a Carmen ficava procurando a casa? Enquanto o Steven estava lá fazendo a sua carbonoterapia, ela nesse tempo, ela ficava procurando as casas próximas ao hospital, só que era muito difícil. Primeiro por quê? Porque tinha que ser uma casa grande, ela queria um quarto para cada filho. E outro, tinha que caber no orçamento, e eles estavam extremamente sem dinheiro. Eu só sei que no belo dia, por sorte dela ou não, ela estava procurando uma casa e passou em frente de outra e foi atraída por som de marteladas. Elas estavam em reforma. Ela viu uma placa de aluga-se, viu que estava reformando, entrou, conversou com o pedreiro e o pedreiro falou: olha, eu não tenho poder nenhum de autorizar a senhora de entrar na casa e tudo, a senhora tem que conversar com o proprietário. Ela chorou bastante, contou sua história, amoleceu o coração dele e falou: não, faz o seguinte, vai lá, dá uma olhadinha no apartamento de cima, que a gente tá arrumando, e depois eu te dou o telefone do proprietário, se você gostar. Ela foi e olhou. Pra vocês terem noção um pouquinho do que eu tô falando, é que as casas dos Estados Unidos, muitas vezes você olha e fala: nossa, essa casa é grande. Que nada, ela é dividida em 2, e eles chamam isso de apartamento. O primeiro andar, ele tem um acesso diferente, e o térreo tem outro acesso. Então tem 2 famílias morando nessa mesma casa que aparentemente parece uma só. Só sei que a Carmen foi lá, adorou, começou a rezar: tomara que o orçamento caiba no bolso. Pediu o telefone e ligou. E o homem explicou: não, realmente, a casa tá para alugar e tudo. Aí ela começou a chorar. Ah, eu tô precisando mesmo dessa casa, que sei o que lá e blá blá blá, e explicou toda a situação. Só porque o cara de pau do homem que tava organizando, que ele não era o proprietário, vamos falar que ele era o corretor. Então o cara só abriu os olhos, brilhou o cifrão, e a maldita alma dele pensou: vou dar um jeito de aproveitar dessa mulher, porque ela vai alugar essa casa de qualquer maneira. Ele falou assim: olha, esse primeiro andar que você tá querendo, não tem jeito. Mas o térreo tem. Você pode ficar nele pelo mesmo preço. Só que ela nem tinha visto o térreo, ela nem sabia como ia ficar. E ele falou: não, é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, a diferença é muito sutil, você nem vai perceber. Pode ir lá que já tá garantido. Do primeiro andar não faço pra você não, mas o segundo andar que sim. Sacanagem, né? O homem foi por pura maldade que ele alugou o primeiro andar, aliás, o térreo. Eu vou explicar pra vocês por quê. Só sei que a Carmen estava tão desesperada que ela fechou o negócio no telefone e nunca olhou o térreo. Ela nunca olhou. Ela conheceu no dia da mudança junto com o Al. E no dia que ela foi lá junto com o Al, o que ela descobriu? Ela viu que realmente era muito espaçoso, a diferença era muito sutil, mas ela começou já a achar algo estranho. Tinha um monte de cruzinha, gente. No monte de cômodo tinha uma cruzinha. Ela tá olhando e não tá achando engraçado, não. Só por que essas cruzes? E aí ela entrou num cômodo e viu um monte de coisa estranha. Uma cama de metal, umas mangueiras, uma pia, umas ferramentas de médico, sabe? Parecendo um serrote. Ela olhando e ficando escandalizada com aquilo, falou: opa, eu acho que eu sei o que é isso.
Isso aqui era uma casa funerária, pelo amor de Deus, eu aluguei uma maldita de uma casa funerária. Nessa hora, o corretor entrou e falou, não, gente, fica tranquilo, naquela voz assim, como se fosse uma coisa super normal você alugar uma casa funerária. Essa casa, ela tá desativada há séculos. O proprietário, é um senhor já de idade, que não quer desfazer dela. Então, por isso que ele tá alugando. De qualquer maneira, eu só falo o seguinte, vocês não vão tirar essas cruzes. E essas coisas aqui também, esse maquinário, vamos dizer assim, os utensílios, o equipamento, vocês também não vão jogar fora não, e vai ficar tudo aqui. Eu vou arrumar um cômodo, vou fazer uma portinha, deixar lá trancado, vocês nem vão perceber, o problema é que não vai abrir essa porta. E eu vou deixar arrumado aqui pra vocês nem vão perceber que aqui foi uma casa funerária. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Só sei que quando ele saiu, ela desesperou e falou, pronto, agora eu não tenho nem como alugar outra casa, porque a gente não tem dinheiro. E eu não quero ficar aqui. Aí o Wall falou, não, fica tranquilo. Você fez certo, você não é culpada de nada. É uma casa funerária, ninguém morreu aqui. Ninguém morreu pra gente ficar com aquela superstição. Todo mundo chegou aqui já morto, então fica tranquilo. Só manter aquela porta fechada que não vai acontecer mais nada. Só sei que no dia da mudança, ela tá lá desempacotando e lavando a cozinha. O seu filho Steve, coitadinho, com aquele cabelo todo mirrado, muito magro, olheira, chegou pra mãe e falou, mãe, eu não gostei daqui não. Essa casa parece que ela é ruim. Essa casa é má, mãe. A mãe gelou na hora, lembrou que era uma casa funerária e só falou assim pro filho, filho, fique tranquilo. Casas não podem fazer mal pra gente, apenas pessoas. Ele falou, não, mãe, não gostei daqui não. Eu quero mudar, eu quero ir embora. Ela falou, filho, fica tranquilo. Ele falou, mãe, mas eu não vou dormir naquele quarto não. Ela falou, tudo bem, vai lá, você quer dormir aonde? Quero dormir na sala. Então ele foi lá e dormiu na sala. Quando ele saiu, ela falou, não, ele deve estar achando ruim, deve estar ficando chateado, porque mudou, largou os amigos, está fazendo todo mundo mudar a sua rotina de vida. E ela acreditava então o quê? Que não importava a casa, qualquer casa que eles mudassem, o Steve ia reclamar por um peso na consciência que talvez ele nem soubesse o porquê, já que ele era o motivo de toda aquela mudança, mas também não podia ser culpado, ser considerado culpado por causa disso. A princípio, quem ficou morando na casa foi só a Carmen e seus 3 filhos. Um filho estava na avó, de férias, e o Wall estava ainda trabalhando no outro local até sair a transferência. Nesse meio tempo, ela não achou complicado morar na casa, porém o Steve, logo, começou a escutar vozes. E aí ele ligava a televisão, aumentava o volume, para não poder escutar as vozes. E ele, como bom filho que é, contou pra mãe. Mãe, eu tô escutando voz, alguém tá me chamando. A mãe, não, filho, deve ser o vizinho, deve ser o vizinho de cima, deve ser o vizinho do lado, deve ser alguém que chamou um nome parecido que o seu. Fica tranquilo, não tá acontecendo nada. E esse que começou a ser o primeiro de inúmeros erros. Todo mundo começou a ignorar os fatos. E quando acontecia com eles mesmos, eles não contavam pro outro. Então esse foi o primeiro erro dela. Acontece que uns dias depois, a Stephanie viu uma mulher no quarto dela. Contou pra mãe, a mãe foi lá, brigou com o Steve e falou, para de fazer esse brigadeiro sem graça com sua irmã, para de contar esse assunto pra sua irmã, tá? Senão você vai ficar de castigo mais uma vez. Porém, a Carmen também escutou alguém chamando ela. Ela pensou até que o Wall tinha chegado, só que não era ninguém. Aí ela pensou, eu tô com muita saudade do Wall, então por isso que eu tô escutando a voz dele. Então esse foi o primeiro de inúmeros erros que aconteceu, que é a ignorância. Às vezes a ignorância não é uma bênção. Ela resolveu ignorar os filhos, ela resolveu ignorar os próprios instintos e vida que segue. Acontece que o Steve já começou a ficar muito chateado com a situação. Mas ele não ignorou a sua irmã e os dois combinaram assim. O que acontecer a gente conta um pro outro e não contamos mais nada pra mamãe, não vou contar mais nada pra mamãe. Por que que ele resolveu também falar isso? Acontece que a Carmen contou pro Wall o que estava acontecendo. O Wall ficou puto da vida, brigou com ele muito e falou que se ele tocasse mais uma vez naquele assunto de fantasma, ele ia ficar de castigo, ia apanhar e acontecer alguma coisa. E pra sua sorte, o Steve continuou escutando alguém chamado. E a Carmen, um dia estava lavando a cozinha e começou a sair um líquido vermelho que não parava de sair. E aí, no final, ela concluiu mais o quê? Não, aquilo ali é o piso que precisa ser trocado. Mas na hora veio a voz do Steve na cabeça dela. Mãe, essa casa é maligna. Mas ninguém comentava com ninguém.
Enquanto todo mundo tava lá, fingindo que tava todo mundo bem, eu falo agora mesmo por que eu falo todo mundo. O Steven continuou escutando a conversa. E eram umas histórias assim: Steven, vem cá. Era sempre vindo da voz do quarto dele. O tempo tá acabando. Se apresse. Não tem como nos evitar. Lembra que eu falei que tava acontecendo com todo mundo? E todo mundo tava ignorando? Que pra mim isso aí foi um dos principais erros. No dia que o Michael estava voltando de férias à casa da avó, a Carmen tinha arrumado a sala de jantar. Tinha colocado os pratos e os talheres. Quando ela voltou lá, cadê os pratos e os talheres? Estavam todos guardados no mesmo lugar. Mas ela pôs naquela linda cabecinha o quê? Estou muito preocupada, estou muito cansada, pensei que eu tinha feito isso, mas na realidade não fiz. Ocorre que no primeiro dia que o Michael voltou para casa, o Steven, esperto, foi lá e pediu por mão para os dois dormirem no mesmo quarto. Combinado, deu tudo certo. Porém, no primeiro dia, os dois viram um jovem de 20 anos, com o rosto bastante fundo. É um rosto de um cadáver. Com o rosto de um cadáver. Eu sei que os dois correram. Contou pra mãe. O Michael brigou mais uma vez com o Steven, porque o Steven era sempre ocupado. E falou: não quero mais assunto de assombração aqui em casa. E os dois vão dormir aqui no quarto agora. Ninguém vai dormir na sala, não. Todo mundo tava sofrendo. A Carmen, o Steven, a Stephanie e o Michael. Aí a gente pensa, na hora que acontecer com o Al, ele vai na hora pensar: gente, como é que eu não acreditei em vocês? Me desculpem. Que nada. Aconteceu com ele o quê? Ele escutou vozes, escutou música, desceu pra ver se tinha alguma coisa na sala e não tinha ninguém. A cama vibrou um dia e ele ignorou. Ele ignorou totalmente. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a beber mais pra esquecer. Na realidade, como ninguém era assunto proibido, um conversar esse assunto com o outro, ninguém sabe o que estava acontecendo com todo mundo e cada vez com mais frequência. A única coisa que dava para notar que era fato irrefutável era que o comportamento do Steven estava piorando. O menino estava ficando extremamente agressivo, estava com seu amigo que todo mundo considerou como uma companhia não boa, desagradável, errada, levando ele para os caminhos tortuosos do rock. Ele estava mudando extremamente de personalidade, de comportamento. Ele usava jaquetas que ele mesmo pregava umas figuras, mas ele pregava tipo cruz de cabeça para baixo. As músicas que ele gostava de escutar era só sobre morte, homicídio, carnificina, suicídio. E ele estava começando a ficar extremamente agressivo. Isso era uma forma de mostrar a revolta dele e ninguém enxergava isso. Por quê? Ele continuava escutando as vozes com frequência, não podia falar, não podia contar com a própria mãe. E a fuga foi essa. Eu vou continuar escutando essas músicas o mais alto possível para não escutar as vozes. E tô puto da vida e vou agir como se estivesse. Tanto que ele conversava com todo mundo só quando era chamado. Ele respondia com monólogos. A mãe falou: meu Deus, vou levar o menino para um padre, pro padre rezar um pouquinho para ele, que deve ser isso. Deve ser os remédios, deve ser a doença, deve ser qualquer coisa. Tanto que o menino já tinha acabado o tratamento, ele estava curado, mas devia ser alguma consequência. Levou pro padre, o padre falou: realmente tá com grandes problemas, deixa ele aqui comigo que talvez a gente conversando resolva alguma coisa. E não resolveu porcaria nenhuma. Só sei que o padre falou: isso aqui é muito mais grave do que eu pensava. Leva ele para um terapeuta. Isso aí vai resolver com terapia. Tem alguma coisa incomodando ele muito, ele não fala, mas o terapeuta consiga arrancar isso dele. A mãe falou isso pro Al, falou: não, com que dinheiro? Esse negócio de terapeuta não dá não, esse negócio não existe não, ele não é doido. Acontece que cada vez que o dia passava, as semanas passavam, os meses passavam, o Steven, na realidade, começou a agir como louco, vamos dizer assim. Por que eu falo isso? Primeiro, que quando algum dos irmãos relatava os fatos, ele só ria. Aí o menino falava: o Michael, fala que é verdade. Ele só ria: eu não sei de nada, não tô proibido de falar. E ele começou a ficar muito agressivo, começou a falar muito palavrão. Mudou 2 primas pra lá e ele tentou agredir sexualmente uma das primas, a mais nova. E aí que a mãe viu que o menino não estava muito normal. Ao invés de pensar, é a casa, ao invés de pensar, vamos sentar juntos pra ver o que tá acontecendo, não. Ligou pra polícia, que ela ficou muito puta porque ele tentou estuprar a prima mais nova. Ele foi preso
Eles fizeram um exame lá e falou, ó, não adianta nem ser preso, ele precisa ser levado para uma clínica de manicômio. Clínica de manicômio. Clínica psiquiátrica. E assim ele foi internado. Todo mundo ficou arrasado, mas aí explicou o quê? Que aquilo tudo que ele tinha visto, tudo que tinha relatado, era coisa da cabeça dele, ele estava doente e precisava de ajuda. Gente, hoje aqui é cooperação zero. É quase a casa aqui. Só porque com seres vivos. Mas o que aconteceu para o Steven tentar molestar a prima mais nova? Aconteceu que ele usou de todos os artifícios para poder ignorar aquelas vozes. Ele punha música alta, com fone no ouvido, e a voz estava sempre lá. O problema é que quando ele escutava aquela voz, ele enxergava as mensagens também. Ele tentava passar isso tudo por papel. Chegou um momento que ele estava tão puto com todo mundo, que a voz chamou por ele e ele falou, o quê? Pode falar. E a voz falou assim, você vai fazer o que eu quero? E, se eu fizer o que você quiser, você para? Aí a voz até foi sincera, falou assim, eu vou pensar, se for o caso eu paro, mas vai ter que acontecer primeiro. E ele falou, não, tudo bem então, eu vou te obedecer. Foi a voz que mandou ele fazer aquilo. Tanto que o dia que ele foi preso, que levaram ele pra clínica psiquiátrica, ele falou, agora ele vai perseguir vocês, boa sorte. E realmente, quando todo mundo pensou que as coisas iam se acalmar, ficou muito pior. Foram alguns tempos de calmaria, para todo mundo pensar, realmente o problema era o Steven. Acontece que um dia a vizinha da Carmen estava lá e se sentiu mal. Ela estava meio agoniada, tá com o nenenzinho, e falou assim de uma vez, fulana, Carmen, né, gente, Carmen, eu tô indo embora. Aí a Carmen falou, o que é isso? Não, tô indo embora, não tô passando bem não, depois a gente conversa, tá, tchau. Nunca mais voltou. Acontece que um tempo depois, a casa sofreu 3 grandes estrondos. A Tânia, amiga da Carmen, falou assim, Carmen, tem uma mulher verde, brilhando, fluorescente, uma mulher verde, fluorescente, no andar de cima, andando pra lá e pra cá. E ela não parece que tá feliz, não, ela tá com uma cara de brava. Então seria, entre aspas, aquela mulher que estaria causando todo aquele transtorno. O ó correu lá pra fora, a mulher já tinha sumido. E os estrondos pararam. A Tânia não foi lá mais, e depois disso não foi lá mesmo. E a Carmen ficou chateada, porque era a única amiga e podia contar com tudo. Foi lá e perguntou, o que tá acontecendo, você vai falar isso aqui agora? Ela falou, olha, eu senti uma presença muito ruim. Eu acho que eu vi até pelo rabo de olho, sabe? Um vulto andando pra lá e pra cá. Pela sua casa me dá medo. Tem um programa na rádio que eu escuto, que fala sobre o Ed e Lorraine Warren. Eles são, parece gente boa e tudo, e eles parece que não é farsa, não. Entre em contato com eles, toma aqui, ó. Só sei que a Carmen, gente, ela ignorou, mas ignorou muito. Ela deixou simplesmente lá no cantinho. Em vez de procurar ajuda, e olha que a ajuda era de graça, você não precisava pagar. Então não custava nada. Ah, mas o UOL. Fazia escondido do UOL, o homem trabalhava o dia inteiro, vai lá, manda eles virem aqui no horário que o marido não esteja e resolve isso logo, mas não, ela foi aqui empurrando com a barriga. À medida que ela foi empurrando com a barriga, todo mundo continuava vendo e sentindo as mesmas coisas. Eram mão passando, vozes, músicas pra um, até que finalmente a prima mais velha, ela tava tomando banho e na hora que tava penteando o cabelo, tava sentindo alguém puxar o seu sutiã. E de repente foi jogada pra longe, arrebentou a alça do sutiã, tentou tirar suas roupas íntimas e ela começou a gritar sem parar. Aí o Wall e a Carmen tentando abrir a porta não abria de jeito nenhum. E as luzes acabaram a energia. E até que finalmente, quando tudo acabou, a menina gritando lá no canto, e a porta de repente abriu, eles escutaram uma voz, vocês são meus. Nessa hora, a Carmen falou, vou chamar um padre, pro padre abençoar a casa toda. Acontece que o padre foi lá, não acreditou na história, exorcizou, deu uma bênção qualquer lá na casa e não adiantou porcaria nenhuma. E com mais frequência ia acontecendo aquilo com eles, e a Carmen ficava pensando no que ela podia fazer. E finalmente, a Carmen procurou ajuda no dia que ela diz que foi violentada na cozinha. Na hora ela falou, vou tomar banho, todo mundo vai arrumar as coisas e a gente vai sair da casa e vai voltar só à noite.
Não quero ficar aqui nessa casa hoje. Ela foi no banheiro, sofreu a mesma violência, encontrou com o Al no final da tarde. Todo mundo encontrou com o Al à noite, explicou o que estava acontecendo. Todo mundo retornou para casa, que não tinha como deixar de imediato, porque ninguém tinha dinheiro para alugar outra casa. Eles estavam até pensando em procurar uma solução, mas finalmente a Laura, a prima mais velha, começou a sofrer outro ataque sexual. Aí de madrugada, a Carmen brilhantemente lembrou do telefone da Ed Lorraine Warren, ligou. A Lorraine atendeu com voz de sono e falou: liga pra gente 9 horas, que a gente vai organizar tudo, até lá reza muito. O Ed e a Lorraine Warren chegaram lá, fizeram inúmeras perguntas, se mexiam com tábua Ouija, se bebia, se mexia com demônio, se invocou algum, e tentou entender tudo que estava acontecendo no local. A Lorraine deu uma voltinha no local e viu que lá estava um espírito vingativo, um espírito demoníaco, e os cadáveres lá eram molestados, por isso que estava com essa aura muito negativa, e o demônio ficava torturando essas almas, prendia as almas lá. Eu só sei que por isso que eles estavam sendo obsediados por todos esses fantasmas liderados por esse grande ente maligno. E de imediato eles falaram que a gente vai ficar aqui 24 horas, temos uma equipe que vai filmar, vai colocar câmera em todos os lugares. E eles vão continuar fazendo algumas perguntas, vão anotar tudo que estiver acontecendo. Todo mundo vai ficar aqui na sala dormindo, vocês têm que ficar aqui reunidos para se protegerem. E depois a gente vai aparecer aqui de novo. Só sei que as manifestações continuavam, os investigadores viram tudo. Para vocês terem noção, o que acontecia lá muito era assim: sentia alguém encostando, principalmente no meio das pernas, então esse espírito era bem lascivo. As coisas mudavam de lugar, as coisas voavam, desapareciam, vozes, luzes assim, paravam, desligavam, gente. As luzes desligavam. E a Ed Lorraine Warren viu aquela situação toda e falou: a gente vai precisar de um padre exorcista. O padre exorcista veio com seu ritual de exorcismo. Espera um pouquinho, gente, que eu tenho que pegar aqui pra vocês, que não pode perder. Eu vou pegar um negocinho aqui pra vocês vão gostar. Esse aqui é meu ritual de exorcismo. O Ed falou assim, que o padre pegou o ritual romano. Eu não sabia que existia vários tipos. Só sei que meu irmão comprou esse aqui pra estudo. E ele fez eu prometer que eu não vou ficar brincando de ler. Mas minha casa é tão tranquila, se eu ler, fizer umas orações, não vai acontecer nada. Brincadeira. Mas eu só sei que o padre foi, primeiro rezou uma missa, depois começou a fazer exorcismo. Todo mundo começou a ser obsediado. A casa começava a balançar, as coisas começavam a jogar, e sentia uma pressão muito forte. O Ed e a Lorraine Warren começaram a sair da casa porque o Ed estava tendo um outro infarto. Enquanto ele Gente, eu tô empolgada, calma aí. Enquanto eles saíam da casa, eles sentiam que a casa ficava inclinando o chão. Mas a Lorraine ignorou, porque sabia que é só uma ilusão, para apavorar eles mais ainda. Só sei que no final, a pressão foi aumentando, 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 e de repente, dissipou, acabou. Deu a sensação de alívio em todo mundo. Bem venceu mais uma vez. Nunca aconteceu mais nada, mas mesmo assim, depois de alguns meses, a família resolveu mudar. O que eles souberam depois é que várias outras famílias foram morar na casa e também não deu certo. Ficavam menos tempo que eles ficaram lá. Mas depois disso tudo, o que aconteceu? É verdade ou é mentira? O que as pessoas falam? O Steven, ele saiu da clínica psiquiátrica e foi direto para outra casa, lógico. Ele foi curado, tá tudo bem, que bom. Lógico que a família deve ter lamentado muito não ter acreditado nele desde o início. Depois de muito tempo, a família acabou cada indo pro seu lado. O Al e a Carmen se separaram, porém, eu não encontrei nenhum artigo que eles desmintam. Eu tô falando isso por quê? Por causa da MTV, os filhos quando cresceram começaram a dar sua própria versão da história. Eles não. Eu não encontrei nenhum artigo, então, pelo que parece, até hoje, os que estão vivos confirmam a história. Confirmam a história e não mudam nada. O que eu pude achar, porque eu não gosto de coisa terceirizada, eu gosto de ver no boca a boca. Eu achei um vídeo muito antigo, hilário, porque parece muito aquele vídeo tipo Casos de Família, porque tem a plateia, cada um nas suas cadeirinhas. Então tava o Al, a Carmen, o Michael
E a prima mais velha, a Laura, fazendo o seu relato e falando que tudo aquilo era verdade. E depois vieram juntar a eles o Ed e a Lorraine Warren. Nisso, o que acontecia? A apresentadora, ela fazia perguntas da plateia. E a maioria dessa plateia, a gente podia ver que eram vizinhos também. Uma vizinha chegou lá e falou que era mentira, porque tudo aquilo que eles relataram, por exemplo, tinha um cachorro que latia o tempo todo fora da casa, ou uns barulhos, elas justificavam que eram caminhões e outras coisas. E ela tinha uma pasta, gente, era uma verdadeira pasta grossa de coisas de jornal, falando, ó, o dia que ele falou que aconteceu isso, então não tem nada a ver, é coisa da imaginação deles. E eu nunca vi nada errado naquela casa, nenhum vizinho falou, mas também nenhum vizinho não falou. A outra vizinha, uma menina mais nova, chegou e falou o seguinte, que muitas pessoas alegavam que ela sabia que aquilo ali era uma casa funerária porque tinha uma plaquinha de casa funerária. Mas essa vizinha falou que não. Na época que eles moraram lá, só tinha a placa aluga-se e não tinha essa plaquinha. Então não tinha como realmente ver e saber que se tratava de uma casa funerária. A melhor parte de todos era quando os atuais residentes que moravam lá, eles falavam que não, que era tudo mentira, que eles estavam inventando, que não aconteceu nadinha com eles. A Laura, ela chegava a chorar, a prima mais velha, hoje estava até mais adulta lá, chorando, falando que não, que era verdade, que aconteceu aquilo tudo com ela. O Michael também falava. Gente, pra vocês terem noção, o Wall, ele também sofreu abuso. Porque durante o exorcismo, começou a acontecer uma coisa muito ruim, a Carmen começou a, tipo, cair e perder a respiração. O Wall ficava balançando e falando assim, vem pra mim, igual o Padre Damien, no Exorcista. O negócio foi pra ele e falou que ele foi estuprado. O que mais intrigava os telespectadores era que, a partir do momento que todo mundo sabia que a casa era assombrada, por que eles não saíram de lá? Tanto a Carmen como o Al falavam, olha, a gente não tinha dinheiro, mas nós fomos atacados, a Carmen falava que ela tinha sido atacada na rua, então não adiantava mudar porque o negócio ia persegui-los. Não tem isso relatado no livro, mas ela alega que eles foram várias vezes atacados fora de casa, então não adiantava, aquele negócio precisava acabar, precisava dar uma solução. Tanto que a família que estava lá, hoje em dia, segundo eles, não estava acontecendo nada, por quê? Porque o exorcismo deu certo. Outras pessoas também falaram, opa, se vocês foram estuprados, por que vocês não foram pra polícia? Aí ela falava, como é que eu ia chegar e falar isso pra polícia? E tem um detalhe, a gente sentia um machucado e tudo mais, mas quando eu olhava no braço, não tinha nada, então a possibilidade de lesão era zero, e a gente ser taxado de louco era maior ainda. Nunca aconteceu nada com os vizinhos de cima. Todas as perguntas tinham respostas boas. O Ed e a Lorraine Warren falaram que sim, que era verdadeiro, que não é caso de charlatanismo, mas que o assunto foi resolvido. É mais uma grande incógnita, um grande mistério, que não dá pra saber se existiu ou não. Eu só sei de uma coisa. Eu não aluguei uma casa que tenha esse tipo de historinha. Pra que eu vou me arriscar? E você? Também se arriscaria alugando ou morando numa casa dita como assombrada? Eu agradeço muito a vocês que me escutaram até agora. Espero que tenham gostado da história. Ative o sininho, faça sua inscrição, convide os amigos, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Um grande abraço e até mais.